Muita gente quando estudava na escola com certeza já passou por aquele aluno que era o capeta lá dentro. Não importasse o que ele fosse fazer, ele sempre ia lá e aprontava e fazia o maior fuzuê na escola inteira. Ele sempre fazia alguma merda que tipo assim, acabava meio que caindo no colo dos outros alunos da sala, das outras salas, sabe? Então, acabava que eu era esse aluno, infelizmente. Sim, eu era um capeta na minha escola. Mas não me leve a mal, eu não fazia isso porque eu meio que não gostava das pessoas. Eu não fazia aquilo porque eu queria me vingar. Eu só fazia porque eu achava engraçado, tá ligado? Porra, eu vou zoar com as pessoas porque eu achava engraçado fazer aquilo. Sim, por mais que algumas pessoas pudessem se machucar, passar mal, vomitar, se cagar, eu estaria lá rindo no meio. Então, cara, eu infelizmente cresci sendo um psicopata. Mas bem, digamos que uma dessas brincadeirinhas leves que eu fazia não ocorreu tão bem e poderia ter dado uma merda muito pior. Só não ocorreu porque meio que o diretor me salvou dessa enrascada, mas ele meio que também cobriu isso, sabe? Meio que ele jogou toda a culpa na companhia de água que fornecia lá pra escola. Que já já vocês vão descobrir bem a traquinagem que eu fiz e que por sorte ninguém, graças a Deus, se machucou, ficou ferido, ficou com sequela, porque isso poderia realmente ter dado muita merda, tipo assim, muito mesmo, ainda mais quando tu mistura um medicamento perigosíssimo pra gente velha, que nem gente velha deveria tomar, misturado na água dos estudantes que beiravam lá pelos seus 14 a 18 anos de idade. Então realmente aquilo ali poderia meio que ter matado um ou outro ali, mas obviamente isso não aconteceu e hoje em dia eu me arrependo bastante, eu não vou negar, foi uma sacanagem que eu fiz, eu vou ser bem sincero com vocês. Mas bora lá que eu vou explicar pra vocês. Tudo isso ocorreu lá no ensino fundamental, quando eu era apenas um pequeno gafanhoto que amava aprontar, amava trollar, fazer pegadinha, brincar com a cara dos outros. Não no bom sentido, mas porque tipo assim, eu amava ver as pessoas putas da vida com alguma coisa que tinha acontecido com elas. Então meio que tipo assim, eu sempre desde criancinha gostava de aprontar algumas coisas mais específicas. Não era tipo aquela pegadinha de pum falso, de sei lá, esconder alguma coisa do amiguinho. Não, eu sempre levava tudo isso ao pé da letra por um lado um pouco mais pesado, digamos assim. A minha primeira pegadinha até então foi no ensino fundamental durante o 8º ano. Eu sempre gostava de uma garota, eu achava ela bonita, era uma loirinha da minha escola. Só que o problema é que eu não sabia me expressar da maneira certa. Então adivinha o que esse macaco que tá contando esse relato agora fez? Sim, eu literalmente peguei cola, não qualquer cola, não cola de isopor, cola de papel, eu peguei aquelas cola que quase gruda ferro, irmão. Eu botei na cadeira dela e quando ela foi se sentar, ela ficou lá. E meio que, cara, a gente passava muito tempo sentado na carteira, fazendo trabalho, tarefa, prova. A gente mal se levantava. Ainda mais essa garota que mal ia no banheiro, mal bebia água. Então ela passou, sei lá, mano, umas 2 horas sentadas ali naquela cadeira, sem se mover, sem se levantar pra nada. E adivinha só o resultado? Ela não conseguia sair da cadeira. E se ela fosse levantar, aquela calça dela rasgava. E só quero lembrar vocês que tudo isso na minha mente significava que eu tava me expressando romanticamente pra ela. Só que teve um certo momento onde ela teria que se levantar pra ir embora pra casa quando desse realmente o horário. Então, meio que como ela não sabia que tinha cola ali nas partes dela, ela só se levantou de qualquer jeito rápido pra pegar as coisas e ir embora pra casa. Foi nesse exato momento que ela ficou sem as calças. E ela acabou ficando papo de 15 minutos presa lá dentro da sala enquanto todo mundo tava indo embora. Os pais dela estavam lá do lado de fora esperando ela, sem saber que a filha tava presa lá dentro na cadeira. Acontece que ela acabou chorando porque ficou com vergonha, já que ela tava quase nua lá dentro da sala de aula, e meio que os pais tiveram que voltar lá na casa, pegar uma calça nova, pegar uma toalha, levar lá na escola de novo, cobrir a filha e pedir pra ela se vestir pra poder levar ela embora. E eu quero fazer uma pergunta, vocês acham mesmo que os pais delas gostaram daquela brincadeira? Que eles acabaram rindo daquilo? Mas é claro que não. Então o que eles fizeram? Pegaram a filha e falaram, me mostra quem faria isso com você, quem não gosta de você. E eles apontaram, não pra mim, mas pro cara que sentava do meu lado, que era outro garoto que também aprontava muito, mas não tanto quanto eu, porque eu sempre botava a culpa em outra pessoa. E ele acabou se fudendo porque ele pegou suspensão. Ele não tinha feito aquilo. Olha que sacanagem, irmão. É uma sacanagem de outro nível. Ah, é verdade, eu me lembro de uma outra época, de uma outra vez, de uma dessas brincadeirinhas que eu fazia, onde a gente tinha que entregar um trabalho muito complicado de física no 3º ano do ensino médio. Tudo isso, sabe, no papel, escrito à mão e tudo mais.
Acontece que uma dessas pessoas que tinha feito esse trabalho em grupo, ela meio que tinha feito tudo aquilo com uma certa caneta diferente. Uma caneta que deixava a letra mais bonita, nítida, sabe? Pra dar aqueles pontos a mais pela aparência do trabalho. Porque eu não sei pra que os professores cismam tanto com a aparência de trabalhos, tarefas. Cara, aquilo ali não vai mudar em porra nenhuma. Tu já viu a letra de um médico? Então. E naquele exato ano tinha uma garrafa de água que ela simplesmente espirrava água, que nem perfume. Então, era literalmente aquilo. E eu literalmente peguei minha garrafa durante o horário do almoço, fui até a bolsa dela, abri, peguei o trabalho e comecei a tipo... tá ligado? No trabalho dela, e toda a letra começou a derreter, começou a escorrer, porque parece que aquela tinta, ela não poderia entrar em contato com água, porque senão ela começava a escorrer. Era como se fosse uma tinta guache, a gente não pode misturar com água, senão ela vai se desfazer. E adivinha só o que aconteceu? Eles não conseguiram entregar o trabalho, a professora não deu nota pra eles, eles ficaram de recuperação final, passando o Natal na escola e ainda culparam a garota que tinha feito tudo aquilo. Mas eu tenho que falar também que depois do ensino fundamental, as pessoas que estudaram comigo eram tudo bando de escrota, então pelo menos aí eu não tinha tanta culpa assim no cartório. Mas de todas as outras brincadeiras que eu acabei fazendo, uma foi literalmente a pior delas. A pior que eu digo assim de, poderia ter dado uma merda tremenda pro meu lado, mas não deu, olha só que maravilha. E tudo isso aconteceu no primeiro ano do ensino médio, antes de eu sair daquela escola e ir para a outra para eu estudar no segundo e terceiro. Acontece que eu tinha visto um vídeo na internet de um cara que meio que ele botava laxante na água da escola. Eu não sei se era água, se era no refeitório, só sei que todo mundo da escola tava se cagando. Pelo visto aquilo ali era uma série do YouTube ou alguma coisa desse tipo, eu não me recordo muito bem. Só que depois de ter visto aquilo, eu pensei comigo mesmo, cara, por que eu não faço o mesmo, só que ao invés de laxante eu faço com Viagra? Porque todo mundo ia ficar de pau duro lá na escola e ninguém saberia o que fazer. Ia ser muito engraçado, convenhamos, todo mundo com tesão. Então a primeira coisa que eu tinha que fazer seria ir atrás de Viagra. E não seria tão fácil assim, porque, cara, convenhamos que achar Viagra é um tanto quanto difícil, pelo menos aqui na cidade onde eu moro, na região. Já que a maioria daqueles remédios mais complicado e complexo não chega aqui na farmácia. Então teria que meio que achar outra solução. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu acabei indo e comprando Tadalafila. Beleza, agora que eu tenho a Tadalafila em mãos, o que eu vou fazer é simplesmente ir nas 4 caixas d'água da minha escola, nos 4 cantos dela e jogar um pozinho de Tadalafila em cada uma delas. E sim, se você tá se perguntando, eu gastei tempo e dinheiro com remédio só pra fazer essa brincadeira toda. Pra depois eu sair daquela escola e ir para outra pra ninguém descobrir que fui eu que fiz tudo aquilo e eles terem que me processar, me caçar ou, sei lá, me linchar, vai saber. E pelo menos a Tadalafila que eu comprei era só uma cartela e na minha mente eu pegaria uma cartela e botaria toda ela dentro daquela caixa d'água, mas não a pílula inteira. Eu pegaria a pílula de toda a cartela e meio que moeria, fazendo meio que como se fosse uma farinha, tá ligado? E jogaria todo aquele pozinho lá dentro para ele poder circular lá dentro da água para todo mundo ali pegar aquele efeito. Só que aí que tá, eu não sei se você sabe, mas Tadalafila é muito prejudicial para a saúde e a pessoa pode literalmente ter um ataque cardíaco se ela tomar mais de um comprimido. Porque uma curiosidade para vocês, a gente não pode tomar um comprimido de Tadalafila, a gente tem que tomar metade dele. E eu meio que usei tudo aquilo, mas meio que não acabou tendo aquele mesmo efeito que eu tava pensando, porque eu acho que já que a água da escola tinha meio que um tratamento diferente, eu acho que a parada da química da Tadalafila não soube meio que se correlacionar com a água em si, e acabou não dando um efeito total, graças a Deus, porque senão alguém ali poderia ter morrido de ataque de, sabe, ansiedade, ataque de coração e etc. A pressão subir. Mas eu só consegui fazer tudo aquilo porque eu literalmente tive tempo de sobra pra fazer, porque como eu sempre aprontava, eu tava sempre fora de sala, mesmo quando eu pedia pra ir no banheiro, e quando eu tava lá fora, ninguém, eu repito novamente, ninguém ficava nos corredores, então era só eu ir em cada caixinha d'água ali dos bebedouros e despejar um pouco daquele pozinho de Tadalafila e depois voltar pra sala. Isso tudo antes do horário do almoço, porque assim que bateu o horário do almoço, todo mundo saiu da sala, foram almoçar, beberam água, foram pra quadra, jogaram futebol, vôlei, queimada, voltaram de novo pra beber água e voltaram pra sala. Cara, era tipo assim, papo de 1 hora, tava todo
mundo excitado. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? A gente ia ter literalmente um trabalho de apresentar. E ninguém, eu repito novamente, ninguém teve a coragem de se levantar pra fazer o trabalho na frente de todo mundo. Os caras então lá da minha sala, os moleque, eles estavam tipo assim, tentando esconder o palhaço duro ali com um caderno na frente. E a professora ficou se perguntando por que diabos um monte de moleque estava com um caderno ali embaixo. E meio que uma das garotas se levantou, teve a coragem de falar pra professora que tava todo mundo ali excitado, tava todo mundo ali duro, porque eles meio que tinham tomado alguma coisa ali na água da escola que deixaram eles daquele jeito. Então ela meio que foi correndo até a pedagogia falar lá com os diretores e tudo mais, o que tava acontecendo. A pedagoga foi lá nas salas falar que não era mais pra beber água daqueles bebedouro, que tava tudo infestado, que tava com alguma coisa estranha. E na hora que essa minha professora foi lá com os pedagogos e com os diretores, um deles acabou me chamando pra falar com ele a sós. E ele perguntou pra mim, foi tu que fez isso? E eu acabei tipo, foi, né? Eu fiz isso só pra rir. Cara, se ele fosse meu pai, eu teria apanhado muito ali na escola. Ele só olhou pra mim, suspirou e falou, vai pra tua sala que já já eu vou falar contigo de novo. No final das contas, ele me chamou de novo e falou que era melhor eu sair lá da escola, porque senão, se alguém descobrisse, ia dar muita merda. Ainda mais porque ele tava meio que tentando me acobertar. E ele só fez isso porque eu era muito, sabe, brother daquele diretor. Eu sempre tratava ele de boa, a gente sempre conversava pra caralho sobre assunto pessoal, e ele meio que achava engraçado algumas brincadeirinhas que eu fazia, porque ele também era daquele mesmo nível quando ele era mais jovem. Então, meus amigos, eu parei com aquilo, obviamente. Hoje em dia eu já tô numa faculdade, tô trabalhando e eu não pretendo fazer esse mesmo tipo de merda que eu fazia como antigamente. Então uma coisa eu falo pra vocês, tome cuidado com as brincadeiras e trollagens que vocês vão fazer com seus amigos. Pode acabar dando muito mal e vocês podem acabar presos ou sendo expulsos de algum lugar. E por hoje terminamos esse maravilhoso relato. Se você tá curtindo, deixa o like e se inscreve pra me apoiar a trazer mais. E eu não vou deixar de falar pra vocês que aqui no canal temos uma playlist exclusiva só com os melhores relatos que eu fiz e lancei, ou seja, todos. Então se você tá fazendo nada ou vai fazer algo e quer ouvir ou ver algo interessante, dá uma chance e olha os outros relatos. E espero ver vocês no próximo vídeo. Meu nome é Petrikov e até a próxima.